Vamos tirar toda essa gordurinha para fazer uma linguiça no capricho, né, Emerson? Essa linguiça vai sair boa, hein? Ixi, essa eu vou falar, hein? Bem temperada, hein? Quem gosta de tempero tá aí. Pimenta calabresa ali. Viu? Mãe tá falando lá, pimenta calabresa. Nossa, o colchão mole aqui tá bonito, hein? Ó, esse outro aqui também, ó. Só coisa boa de primeiro. Olha esse miolo de paleta aqui, ó. Esse aqui é o surtu. Essa gordurinha para botar junto, porque essa aí era a gordura amarelinha. Essa não era aquela gordura matamba. Dentro de alho bem graúdo, hein, Emerson? Graúdo? Graúdo. Aproveitando que o senhor tá descascando o alho aí, pai. Ah, Como é que o senhor conheceu a mamãe? não entendi. Como que o senhor conheceu a mamãe? Conta aí pro pessoal aí. Ah, como conheci sua mãe? Que isso? Adolescente, conheci ela em Miranda, 14 anos. Aí ela levei um papinho sério com ela, né? Aham. Aí ela já começou a gostar, né? O senhor morava na cidade mesmo ou morava em chácara por lá? Ao redor de Miranda? Eu morava na chácara. Na chácara? Quantos quilômetros de Miranda? Não vinha de bicicleta, eu tava com 17 anos. 16 para 17, até bem 17 ainda. Aham. E ela tinha 14 para 15. O senhor conheceu ela onde? Na escola? Estudando? Conheci num baile, Baile? num casamento, festa de casamento. Ela tava lá e aí nós conversamos. Depois dessa vez já acho que um gostou do outro, cara, e fomos se encontrando mais vezes, né? Aham. Aí já começamos na estrada da vida, né? Mas aí eu fui pra Corumbá, entendeu? Aham. Tocar na rádio Corumbá. Uhum. E Já tinha dupla naquela época? tinha dupla, tinha programa de rádio, tinha dupla com meu irmão, né, os filhos de Mato Grosso. Nós fomos tocar lá na rádio Corumbá. Ah, ela falou lá, a Isa lembrou meu nome. Não era os filhos de Mato Grosso, que ela era em Corumbá, era Guaraçá e Guarani. Antes do senhor ir lá pra Corumbá, o senhor avisou a mamãe que o senhor ia pra lá? Avisei, claro. É. Tá tudo no esquema, né? E ela chorou ou não? O senhor foi? E bastante, hein? É? Aí, mas a vida é assim mesmo, rapaz. O senhor ficou quanto tempo lá em Corumbá?
Lá em Corumbá eu fiquei... Quantos tempos é difícil falar certo, né? Porque foi de 66, acho que fiquei 6 anos. Ficou 6 anos lá? Até 72, é. E a mãe ficou esperando o senhor? Não, ela pegou o trem e foi atrás de mim. Aí já enrolamos o cobertor lá, né? Ela queria ir, então o Zenobia ia passando de trem, pegou e ela acompanhou o Zenobia e foi embora. Aí ficamos de boa lá, né? Pensei que era uma brincadeirazinha, mas o negócio ficou sério, né? Meu coração não aguentou mais ficar longe dela um minuto. Hoje estamos com 55 anos de... 55 anos juntos. Tenho meia dúzia de filhos com ela. A mais velha chama Marisa, é Imar e Isa deu Marisa. Aí depois veio os outros, né? Que aí não deu para botar mais os nomes assim, igual, né? Igual ao nosso nome, né? Mas a vida é boa demais, hein, meu? Quando o senhor foi pra lá, pra Corumbá, o senhor deixou uma mãe lá em Miranda, a família do senhor foi tudo pra lá, morar lá? Ou Não, minha família foi em Miranda mesmo. É? Só eu com os 19. Eu com meu irmão fui pra lá, pra tocar na rádio. Aí alugou uma casa lá? Ficamos no hotel. Ah. Nós parava em hotel, né? Aí mamãe, quando foi pra lá, ficou no hotel também? Ficamos no hotel uns 6 meses. Aí que eu fui mandar fazer comprar os móveis, mandar fazer, né? Aí que alugamos uma casa. O senhor avisou a avó Júlia, não? O senhor Não, tinha entendi. casado? Hã? O senhor avisou a avó Júlia que o senhor tinha casado? Não, A avó Júlia não sabia? nada. Pegou ela de surpresa também? Mas pensa uma surpresa agradável, hein? Ele falou sério. É. E vou Pascoal, ficou bravo com o senhor? Não. Ele falava que músico não podia casar, que estragava a carreira, né? Ah, Mas não estragou nada, não. Só melhorou a carreira. É, a vida foi boa demais, cara. É boa demais, graças a Deus. Então, para quem começou com uma brincadeira, né? A gente era adolescente, eu toquei o aniversário de 15 anos dela. Quando ela fez 15 anos, eu toquei os 15 anos dela. Aí, como é, o senhor conta a sensação quando a mamãe falou que o senhor falou para o senhor que ela estava grávida de Marisa? Qual foi a reação do senhor? Ficou alegre, feliz, contente? Ou ficou triste porque o senhor tocava? Não, pensa num cara feliz, né? Quando falou, aí falei, puxa, agora sim, agora concretizou, né? O senhor morava em Miranda ainda? Morar em Corumbá. Corumbá, quando ela falou que estava grávida? É. Aí eu vi que a responsabilidade pesou, né? Aham. Ela tinha 17, eu tinha 19, não tinha nem servido, nada, né? Meio no quartel, aí eu, quando ela ficou grávida, assim, eu vi que a responsabilidade aumentou, né? Então o senhor servia naquela época no quartel? Quando ela estava Ah, grávida? esperei Marisa nascer, né? Ela ficou grávida da Marisa, né? Aham. Esperei Marisa nascer, registrei ela, casei, aí fui no quartel, levei o documento que era casado, tinha família para cuidar, né? Eles me dispensaram. Naquele tempo era duro para dispensar, mas eu fui dispensado. Aí o senhor foi trabalhar em quê? Aí fui trabalhar no Pernambucano, balconista, e tinha programa de rádio, né? Aham. Trabalhava na rádio, eu tinha programa na rádio e trabalhava na Pernambucana de balconista. Aham. Marisa? Mas depois voltamos para Corumbá. Nós tivemos tempo também, mas a Marisa não tinha nascido. Nasceu lá nessa companhia, mas ela... Companhia Miranda Distância. Nós fomos para lá, passou uns tempos, né? Aham. Quando a Marisa nasceu e voltei para Corumbá, né? Naquela época, mãe, tinha chá de fralda, chá de bebê, quando a criança, quando sabia que estava grávida? Não tinha nada? A senhora teve que comprar todas as coisas? Ou ganhou?
Veio, a Marisa foi uma surpresa, nasceu meio. Nós não esperava aquele mês, né? Tinha perdido. Mas o senhor sabia que era mulher? O senhor fez ultrassom? Mandou fazer Não ultrassom? sabia nada. Não fazia ultrassom, não fazia nada. Aí, a Marisa nasceu, nós não tinha comprado nada. Aí eu peguei 7 léguas de Miranda Estranho na cidade, né? Aí quando a Marisa nasceu, eu ensinei a mula, e fui embora para a cidade. 7 léguas montadas numa mula. Quem ensinou quem? Não entendi. Ensinou o que, você falou? Eu ensinei. Ah, ensinei a mula. Ensinei a mula Aí ensinei uma mula lá e andei 7 léguas a cavalo, né? Pra quem não sabe o que é encilhar, pai. Porque tem esse pessoal novo que está assistindo hoje não sabe o que é isso. O que é encilhar a cavalo é jogar o arreio em cima, né? Uhum. Você joga o arreio, passa o pelego, a xixa, aí você encilha o cavalo, encilha a mula. Eu encilhei essa mula e viajei 42 quilômetros para ir comprar fralda. Aí comprei a fralda, 42 quilômetros. Saí, era 4 horas da manhã, fui chegar na cidade 2 horas da tarde. O senhor levou água ou não? Não entendi. Levou água no caminho para tomar? Eu tomava água de corgo, né? E de água nos corgos. Né? Tinha retiro também, cada 10 quilômetros, 20 quilômetros tinha um retiro. Aí tinha um retiro Santa Delfina, tinha o retiro de Pedregulho e tinha o retiro da Divisa, né? Isso não existe mais hoje, né? Hoje emendou tudo, não tem mais retireiro lá. Então ali a gente tomava água, tomava tereré, né? E seguia a viagem. Naquela época existia tereré já? Tereré, quando eu nasci já é tempo do onça, Mas ele tomava com água quente? Não, tereré não foi com água quente. Tereré. Então, mas o papai tomava rancor aí na viagem dele, tomava no puricho. Não, mas é água fria natural, né? Água natural. Naqueles tempos água natural. É isso que eu tô falando. Pra lá não tinha luz, não tinha nada. Não tinha geladeira, né? Não tinha geladeira, era água natural. É isso. Você botava num corotinho, a água ficava fria. A gente ficava bem, agora hoje em dia tem a geladeira, o cara leva uma água natural, ele não quer tomar o tereré, quer tomar com gelo. Tem que tomar natural melhor que saúde. Eu já saí daqui, pô. Voltei de novo. Então, você perguntou se tinha fralda naqueles tempos descartável, né? Então, fralda descartável, naqueles tempos não tinha. Comprava fralda, tinha um pacote com 10 fraldas de pano. 10 ou 12. Assim, a de pano é um paninho bem fraquinho, né? Que é fazer a fralda, bem sugador de água, assim, tinha aquela coisa. Mas não era descartável, né? A pessoa usava, lavava, pendurava. Não tem muita fralda, no meu tempo não tinha fralda descartável, só fralda de pano. Só fralda de franela. Hoje em dia, ninguém mais quer lavar fralda, né? Hoje em dia só quer descartável. Sujou e jogou. Hoje em dia só sujou e jogou, né? Nesse tempo não, era bem diferente. Aí o senhor voltou de madrugada, à noite ou à tarde? Comprou fralda e já voltou? Não, fiquei mirando. Ficou no baile, ainda teve um baile lá, um baile mirando pra baile ainda. Nasceu um baile Miranda, aí eu fui comemorar, né? Não tinha nascido já, né? Nós já tinha rasgado o lençol, fez 4 fraldas, né? Partiu o lençol no meio, deu 4 fraldas. Aí fui pra minha, falei, tem 4 lá, e nós somos baile, fica cedo, sair madrugada e Você era preocupado, hein? Vai passar baile ainda. Mas outro dia voltei cedo. Não sabe. Porque o animal não aguenta viajar muito, era muita coisa. Você viajar 7 léguas para ir e 7 léguas voltar, são 14 léguas, o animal não aguenta. Tem que esperar descansar, o animal descansar para voltar. Meu dono dançar o baile aí, E de noite é perigoso onça, 42 quilômetros, tanta onça que tinha lá, você passava, tinha um retiro de cada 10 quilômetros, 10, 12, 15, às vezes você passava e encontrava com onça na estrada. E não tinha nem caminhão passava lá, nem carro pequeno, só trator.
Só tinha a picada do trator passar. Mas o que foi fazer esse retiro que era tão longe de Miranda? Foi fazer o senhor trabalho, o senhor mudou de emprego, foi morar lá ou a mamãe foi ganhar neném lá? Não, meu pai trabalhava no Laria lá para construir as casas. Né? Uhum. No Laria lá para fazer tijolo. E quem fez o parto de mamãe? Foi a parteira lá da companhia lá. Tinha hospital. Dona Nena, tinha um hospital lá na companhia. A mulher que era parteira. Uma mulher era parteira, não tinha doutor lá, né? Só parteira. O Mas ela avião tinha- estava lá, qualquer coisa o avião pegava e levava para o hospital. Ah, é? Tinha avião lá, né? Se caso desse um problema, ela pegava o avião e ia para Aquidauana. Aí Marisa nasceu, e aí Tamar, foi aonde agora? Aí o senhor, de lá o senhor foi pra onde? E lá voltei para Corumbá. Corumbá? Itamar nasceu lá no Urucum, pertinho de Corumbá. Dona Augusta, minha sogra, né? Foi a parteira? Era parteira. Ela era parteira, ela partejava também. Ela foi. Aí lá em Corumbá o senhor fazia o quê? Lá- Nessa época já? Aí, enquanto esperava ter neném, eu trabalhei na Sobramia, mineração. Então, fui trabalhar uns tempos lá. Serviço braçal mesmo. Mas pensa no ser pesado. Só na pedra. Só pedra, só minério. Vou descansar ou carrega a pedra? Ixi, quando a bomba não quebrava, a bomba de dinamite, né? Aham. Não quebrava a pedra direita, tinha que quebrar na marreta. Aí você vai quebrando o seu. Tinha pedra que você não aguentava erguer no caminhão, né? Foi aquela que carrega a pedra no caminhão, a terpilha, não sei, carregadeira, né? Aham. Às vezes não podia pegar a pedra que era muito grande e tinha que quebrar na marreta. Mas o negócio não era fácil não. Aí você vai carregar a pedra. Mas o que o amor não faz, né? É. O amor fala alto. Né? Isso também nasceu em Corumbá. O Wilson nasceu em Corumbá. Hoje eu sei Corumbá. O médico que me parteijou chamava Wilson, por isso que eu coloquei o nome dele de Wilson. Ah, é? Ele está até hoje lá em Corumbá, se não morreu da pandemia, ele tem uma clínica bem pertinho do hospital, da maternidade. Ah, é. Foi o último carnaval que eu pulei, foi quando o Wilson era pequeno. Nós fomos na Noroeste. No Noroeste o Tomás ficou vendendo leite de onça, nós fazia pinga, botava junto com leite condensado, fazia aquela batida, era leite de onça lá no Corumbá. Aí o Tomás ficou vendendo na frente do clube e nós fomos pular. Nós montamos para ele trabalhar e ficamos lá pulando até Não sabe o que é carnaval. quando amanhecer o dia. E a minha sogra ficou cuidando do Wilson na casa. Ixi, o Wilson não deixou dormir de noite. O dia inteiro ele descia rasgando papel. Arteiro. E nós dele pular o carnaval. Quando o pau quebrava dentro do clube, eu sei que saia uma briga, nós corríamos pra fora, ficava esperando um pouco, calmava, nós voltava de novo. Ainda lá fomos pra missa, aí estava meu sogro lá na E missa. amanhecemos lá, exatamente, agora você falou certo. Nós amanhecemos no carnaval, porque lá fomos direto pra missa. Fomos lá pra igreja. Missa de cinza, né? Aí o seu sogro estava quase perto de nós. E nós conhecemos ele, mexer com o marido dele lá. Hoje eu passava era meu sogro. Eu perdi uma missa. E mexeu no nariz dele? É igual seu pai tem esse problema de nariz assim, cai no nariz do filho assim. E deixa o nariz dele lá e nada dele tá fora, eu venho pra ele também. A cara tudo de baile, Agora eu vou passar a conversa para isso, acabar de entrevistar com você. Eu vou mexer com o meu estúdio. Mas antes do senhor sair, só conta o pessoal aí. A partir de quantos anos o senhor foi comer peixe? Depois de quantos anos o senhor foi comer? O senhor não comia peixe, Vou né? sentar de novo, senão o peixe é comprido, né, pai? Ah, E meu pai nunca deixou comer peixe. Tem medo de ele engasgar com a espinha, né? Moramos aqui da hora na beira do rio Taquaruçu, tinha peixe pra danar. Aí eu fui comer peixe mesmo. depois de casado. Só quando eu namorei a Isa, que ela foi morar no Pantanal, né, com o Tomás, lá na turma 51. Tinha uma baía grande lá, ela tinha muita traíra. O Tomás vinha com aquela vara cheia de traíra. Aí chega lá e tive que me virar com ele, porque na hora serviram lá do jeito dele, né?
Não era torradinho assim não. Você sopava lá, fazia o peixe lá frito, mas com espinho mesmo, tudinho, né? Aham. Aí eu tive que catar os que aprendi a comer peixe, né? Porque vai eu na casa do namorado, a sogra tirar o peixe, né? Trazer pra mim lá e eu falar que não como peixe, né? E aí tem que participar do banquete, né? Aí comi peixe, aí eu aprendi a comer peixe. Agora sou artista até para cortar o peixe. Eu corto um peixe cheio de espinho, não deixo nem um espinho. Detalhe, né? Retalho ele tudinho, retalho peixe. Faço o tipo de peixe que for. Eu retalho bem que não sobra nada. Você pode comer um peixe de espinho, você não acha só espinhaço dele.